tem alguma coisa estranha acontecendo com os games. Eles estão ficando mais bonitos ou mais artificiais? E talvez a IA esteja começando a mudar a arte do jogo, e ninguém está percebendo. Tipo assim, o personagem ele entra no game e sai com um filtro de IA? Basicamente. Enquanto isso, o PlayStation 5 ficou mais caro, de novo. Então hoje é o combo: gráfico mais esperto, console mais caro e a dúvida mais gamer possível. Isso é evolução ou cilada premium? Hoje a gente vai comparar o que está rolando com o DLSS 5 e o PSSR 2 e entender por que tem gente falando de AI slop. Isso, e a gente vai analisar algumas imagens divulgadas, né, dessas tecnologias e responder uma pergunta muito importante. Será que essas tecnologias gráficas estão melhorando o jogo ou mexendo demais na arte deles? Porque se for para pagar mais caro e ainda ganhar um personagem com cara de boneco de IA, aí complica, né? Sim. Tá, vamos começar do começo. O que é DLSS sem parecer só um termo técnico? Tá. O DLSS é basicamente uma tecnologia da NVIDIA que ela tem ali, né, o objetivo de fazer com que o jogo não rode um 4K nativo, por exemplo. Ele vai rodar uma resolução menor, 1440p, e aí a tecnologia, no caso a inteligência artificial da NVIDIA, vai fazer com que esse jogo pareça ter um 4K. E aí ela faz isso através de geração de quadros. Sim, ou seja, né, o jogo faz menos força e tenta parecer bonito? Exato. A ideia então é ganhar FPS, mas mantendo a qualidade do jogo. Então até aqui parece um truque honesto. Sim, o DLSS 2, 3 e 4, eles seguem essa lógica de upscale e frame generation. E aí, além disso, eles fazem uma reconstrução, né, de alguns visuais. O problema começa quando a conversa sai de apenas tentar melhorar a imagem e começa a entrar em reconstruir a imagem em si. Porque então a inteligência artificial começa a falar de neural rendering. Traduz pra gente. Ok, no caso, esse neural rendering ele tem o objetivo de tentar interpretar o que está acontecendo na imagem e melhorar ela. Então ele vai pegar o frame pronto, no caso a inteligência artificial da NVIDIA, e tentar melhorar o rosto do personagem, o cabelo, talvez surgir uma coisa nova que não existia nessa cena ainda, porque ela tenta entender e ver como ela pode melhorar essa imagem. Então ela não tá só limpando a imagem, ela tá se intrometendo nela. Sim, esse é o ponto, né? O DLSS 5 ele não está apenas melhorando a imagem, ele pode até mesmo mudar a arte do jogo. Agora, a gente olhando essas imagens divulgadas, né, o que chama atenção, por exemplo, ali, ó, não é só nitidez, é a mudança da leitura do rosto da personagem, da pele, até da luz do ambiente. Sim, aí eu acho também que esse tipo de coisa, quando a gente bate o olho, você já sente que tá estranho, mesmo sem saber explicar. Sim, exatamente. Em alguns exemplos, por exemplo, o rosto parece diferente, o cabelo muda, a maquiagem surge mais forte, como a gente viu no caso da Grace, e a iluminação altera, até a expressão do personagem, por exemplo. É quase como se o jogo continuasse o mesmo, mas o personagem tivesse passado por um filtro automático. Isso acontece, né, porque a inteligência artificial não está vendo o modelo 3D original do jogo. Ela recebe apenas o frame pronto e alguns vetores de movimento. E a partir disso ela precisa adivinhar o resto. Ou seja, ela tá tentando restaurar uma cena sem ter acesso à cena de verdade. Tipo um filtro do Instagram. Exatamente. E aí quando ela acaba errando, né, a identidade visual se perde. É aí que entra o tal de AI slop. Sim, o AI slop é um termo que basicamente significa algumas imagens que são geradas por inteligência artificial sem o monitoramento necessário dos seres humanos, né? Aquele visual bonito, né? Mas sem alma. Sim, exatamente. E isso nos games pesa muito, porque os jogos eles são arte. Então, a visão do artista é muito importante nisso. E a inteligência artificial produzir isso sem uma manutenção humana acaba tirando talvez até a alma de remasters, remakes mesmo, né, por exemplo. Sim. Então a discussão ela deixou de ser só no performance e agora ela também é sobre respeitar o jogo. Exatamente. E isso aí é o coração do debate que todo mundo levantou. Ok. E no mundo do PlayStation, onde entra o PSSR? Tá. O PSSR é o lado bom da inteligência artificial. É o famoso DLSS 2, 3 e 4 que a Sony está utilizando agora no PlayStation. Uma tecnologia que ela criou em parceria com a AMD e ela está utilizando também do upscale para conseguir fazer com que o próprio console e o jogo façam a renderização do jogo em si
em 1440p ou às vezes até numa resolução menor, como 1080p. E aí, através da IA, ela tenta reconstruir esses frames, né, que estão faltando, para chegar num 4K, por exemplo. Então ele parece mais com a IA ajudando o jogo do que a IA reinventando o jogo? Exatamente, essa é uma boa forma de resumir isso, né? Inclusive o PSSR1 já fazia isso de uma maneira muito boa. Só que tinha alguns ghost, né, que são problemas ali quando o personagem talvez fica um pouco invisível, ou até mesmo o cabelo fica estranho, né, em alguns movimentos e menos estabilidade. Aquele clássico parado tá bonito e se você mexeu, pode virar gelatina. Exatamente. Mas já o PSSR2, né, ele promete uma imagem muito mais limpa, mais estável, menos ghost, né, menos shimmering, que seria ali um serrilhamento da imagem mesmo, e até um frame generation, que é muito bom. No caso aí das imagens, né, que a gente está vendo do PSSR2, o que mais chama atenção no caso é a estabilidade, porque tem menos ruído, menos tremido nos detalhes finos, menos bagunça no cabelo, por exemplo, até o contorno dos personagens está bem melhor. Sim, eu, sendo leiga, eu sinto menos aquela vibe de que a IA inventou alguma coisa e mais que a inteligência artificial limpou a bagunça mesmo. Perfeitamente. Inclusive o PSSR2, né, essa tecnologia do PlayStation, parece muito mais focado em reconstruir melhor e não em reinterpretar a arte feita. Então, se o DLSS 5 assusta pela liberdade, o PSSR2 chama atenção pelo controle. Exatamente, ótima frase. Agora, de verdade, eu acho que vem a parte que machuca muito mais do que o frame drop. O preço. Sim, porque ao mesmo tempo que essas tecnologias avançam, né, por exemplo, a da PlayStation, o PlayStation 5 ficou ainda mais caro. E é muito estranho, porque a lógica normal era um console envelhecer e baratear, né, gente? Sim, e o que está acontecendo, na verdade, é que ele está subindo, né? Então está acontecendo o contrário. E o PlayStation 5 com leitor subiu. O PlayStation 5 digital subiu. E o PlayStation 5 Pro, que já não era barato, subiu mais ainda. Eu acho que a gente tá vendo uma geração em que o console fica mais caro com o tempo, e isso é muito bizarro. É, e é histórico também, porque isso Nunca que eu lembre aconteceu. nunca aconteceu. A PlayStation se pronunciou sobre isso? Sim, segundo eles, né, isso aconteceu por conta do cenário global que temos enfrentado, e alguns componentes têm de fato ficado mais caros, né? Então realmente isso impacta na produção dos consoles. E segundo ela, né, esses valores entram em vigor aí em 2 de abril, logo nesse mês. Puta! Cachorra! Safada! Eu briguei! Tava fora de mim! Ok, eu vou te fazer uma pergunta agora e você precisa ser o mais honesto possível. Tá. Você prefere um jogo tecnicamente mais bonito ou artisticamente mais fiel? Bom, se a tecnologia apenas ajuda, né, ali a imagem a ficar melhor, tudo bem pra mim, eu acho ótimo. Mas se ela começa, por exemplo, a mexer no rosto da personagem, na luz, ou até em texturas, mas mudando a intenção da cena, a intenção do artista em si, aí eu fico com bastante receio. Sim, então o problema realmente não é a IA nos gráficos. Não, realmente. O problema não é a inteligência artificial, é ela mal usada, né? É quando ela atravessa a linha somente de melhorar, por exemplo, a imagem ou o desempenho e começa a reescrever a imagem em si. Sim. E você acha que o aumento do PlayStation 5 tem relação com a inteligência artificial? Olha, infelizmente eu imagino que sim, porque isso acontece com grandes, né, com corporações agora que estão comprando vários componentes gráficos, placa de vídeo, memória RAM, SSD, e querendo ou não, por conta de data centers como inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, e aí com isso, esses componentes acabam ficando mais caros, né, porque eles têm comprado em massa. Sim, a famosa lei da oferta e da procura, né? Sim, No fim, a gente está entrando numa nova era dos games. sim. E DLSS 5 apontando para uma IA que começa a alterar a imagem. PSSR2 mostra que os consoles também estão apostando forte nessa direção. Sim, o aumento de preço do PlayStation 5 deixa claro que esse futuro não vem nada barato. Então, a pergunta não é só se vai ficar mais bonito, É. Esse vai continuar parecendo o jogo que os artistas criaram. porque se a IA começar a decidir demais, a gente pode ganhar frame e perder a identidade. Se você curtiu esse papo, deixa o like e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Tchau, tchau!